Fala galera, mais um vídeo do nosso canal, tamo junto, Mengão direto ao ponto. Sim, ele fez muita merda. O nosso querido Felipe Luiz, é isso mesmo. Eu, você, todos nós estamos muito revoltados com o que o Flamengo vem apresentando na temporada, em especial nas finais, né? Carioquinha a gente não liga muito não, mas Campeonato Brasileiro e nas finais o Flamengo tem jogado nada. E ontem, né, mais uma vez, não digo que nós fomos surpreendidos, né, porque de fato é uma incógnita todo o jogo do Flamengo, mas mais uma vez o Flamengo não jogou absolutamente nada. E o nosso querido Felipe Luiz ainda deu uma bela entrevista, vocês entenderam, né, no final do jogo, culpando o vento, culpando a diretoria, culpando todo mundo, assumindo um pouco de culpa, né, de não ter entrado com a formação com um homem de referência, entrou uma formação velha toda Frankenstein, cheio de improviso, e acarretou no quê? Mais uma derrota. O Flamengo deu um chute no gol, que foi com o Everton Cebola, e mais nada durante todo o jogo contra o Lanús. Lembrando que o Lanús é um time muito ruim. E mesmo assim ainda criou 3 oportunidades reais. Se não fosse os 2 impedimentos, seria 3-0 para os caras, nem precisavam jogar o segundo jogo, né? Tendo em vista que o Flamengo joga na próxima quinta-feira, o jogo de volta no Maracanã, precisando jogar muita bola que ainda não jogou esse ano, para poder tentar reverter esse placar, que eu ainda acho um pouco complicado o Flamengo não tomar gol no jogo de volta. Já não tá fazendo e tá tomando, então a probabilidade de dar merda no próximo jogo é grande também, né. Eric Farias dá uma rasgada no Felipe Luiz, né, na entrevista dele pós-jogo, com razão, né, com razão. O Felipe Luiz eu acho que tá meio perdido, meio atordoado do jogo, não sei, falou pouco, mas falou merda, né, e o Eric Farias não, vamos dizer assim, não hesitou em dar uma cutucada no treinador do Flamengo. Lembrando que nos bastidores do Flamengo a crise só aumenta, a cobrança só aumenta, né, e a gente vai ver o que que vai virar desse Flamengo. Domingo tem o primeiro jogo contra o Madureira, tem a obrigação de ganhar e ganhar bem, para poder ir pelo menos com um pouquinho de confiança contra o Lanús. Deixa aí nos comentários o que que você achou da entrevista do Felipe Luiz ontem e do nosso Flamengo. Quem foi o pior jogador do Flamengo ontem? Deixa aí nos comentários aí. Vamos escutar aqui o Eric Faria falando. Só que eu acho que pior do que o desempenho do Flamengo foi o desempenho do Felipe Luiz em duas entrevistas ontem. Antes do jogo e depois do jogo. Eu acho que é muito maior do que o futebol. Uma derrota acontece em partidas de futebol, em finais, mas você não pode se omitir de um tema tão importante e um tema tão presente na vida hoje da sociedade brasileira e, de certa forma, da sociedade mundial. O Felipe foi muito decepcionante com as palavras quando ele se referiu ao caso de racismo contra o Vini Júnior. Acho que antes do jogo foi feita a ele uma pergunta e ele meio que lavou as mãos, dizendo que não tinha como julgar porque ia ficar uma palavra do Bresciani e a palavra do Vini Júnior. Quando nesses casos, claramente, a gente precisa credibilizar a vítima. A reação do Vini Júnior ali e toda a reação do entorno ali, essas reações todas mostram que não dá para ficar neutro nessa história. E o lado que se tem que ficar, a gente sabe muito bem qual é o lado do Vini Júnior. E depois do jogo, ele foi perguntado sobre como ele se sente na Argentina, uma vez que o Flamengo já teve várias vezes na Argentina com ele como técnico, com ele como jogador. E o Felipe, mais uma vez, foi muito brando na resposta dele. Disse que se sente muito bem na Argentina, e eu acho que não é certo a gente generalizar, não é todo o povo argentino, não é a Argentina, mas dizer que é um caso isolado também não é verdade. A gente tem mostrado no Seleção, em todos os nossos programas e todos os nossos companheiros de outras emissoras, inúmeros casos de racismo contra brasileiros nas arquibancadas argentinas. Tantos e tantos torcedores brasileiros são insultados, tantos e tantos atletas brasileiros são insultados quando jogam na Argentina, com imitação de macaco, com casca de banana, com banana sendo arremessada. Então, não é um caso isolado. E não é de agora, né, Eric? E não é de agora. Então, o Felipe, não sou eu, Eric Faria, quem sou eu na fila do pão, mas o Felipe tem uma voz importante no futebol. Ele deveria ter se posicionado ontem. Ele teve a chance de ter se posicionado ontem como brasileiro, como técnico de futebol e como ex-atleta. Então, assim,
A derrota do Flamengo, pode ser que o Flamengo inverta o resultado quinta que vem, pode ser que o Flamengo não inverta o resultado quinta que vem. Eu sei que é muito importante para o torcedor do Flamengo conquistar esse título, mas ontem a derrota foi fora de campo. É, não sei se vocês perceberam. A fala do Eric Farias, Eric Faria, né? Não tem essa. Na verdade, o que ele falou é real. O brasileiro sempre sofre muito preconceito, principalmente os argentinos, né? Todo ano tem caso de preconceito sul-americana, Libertadores. Recentemente foi não me engano, foi no campo do Atlético Mineiro. O maluco lá fez gesto de macaco. Então, é, o Felipe Luiz quis dar uma de politicamente correto, né? Mas ele deveria, sim. Eu concordo plenamente com o Eric Faria. Não é Flamimimi, né? Não. É uma parada que não existe mais nos dias de hoje, né, velho? E a reação do Vinícius Júnior, a reação do Mbappé naquela circunstância toda, deixa muito claro o que de fato aconteceu, né? O que o Felipe Luiz poderia ter falado era: somos contra o racismo, assim, assim, assado e tal, e tal, e tal. Mesmo que ele ficasse neutro na fala dele em não defender nenhum dos dois lados, mas ele teria que, pelo menos, dar uma explanada ali sobre o assunto, né? Sobre o posicionamento dele. Mas ele preferiu é, a palavra do Vinícius Júnior contra a palavra do argentino. Ele se vire lá, né? Então, ele foi meio neutrão e não deveria ser, né? O brasileiro sofre muito com racismo, principalmente os argentinos. E ele pisou muito na bola nessa parte aí, né? Já tinha pisado na bola durante todo o jogo. Aí vem na entrevista, faz um monte de cagada, culpou o vento, culpou a diretoria de ter antecipado a estreia dos profissionais contra o Vasco, e aí cagou na entrada, cagou na saída, desculpa o palavreado aí, mas enfim, nosso Felipe só fez merda ontem. Eu acho que ele entendeu a merda gigante que ele fez, né? Eu acredito que José Boto, juntamente com o BAP, vai vir muita, muita, muita pressão mesmo internamente para que realmente mude o status do time, porque o time tá numa sonolência, numa preguiça terrível. Parece que os caras ainda estão comemorando os títulos do ano passado, né? A gente espera que domingo contra o Madureira a gente consiga vencer muito bem. Tenho certeza que não vai ser esse mesmo time que jogou contra o Lanús, vai ser um time mais alternativo, né? Os jogadores que não jogaram contra o Lanús com certeza devem ser o time titular contra o Madureira. Para que na quinta-feira os jogadores cheguem aí com pelo menos por baixo, 5 dias livres de treinamento para chegar com perna para tentar reverter esse placar contra o Lanús. Deixe aí nos comentários o que você acha desse início de ano do nosso querido Felipe Luiz. Eu sou fã do cara, mas esse ano o bicho tá pisando muito na bola. Beleza? Um forte abraço, até a próxima. Valeu.